Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Parece que nós tivemos um problema aqui da questão da conexão, mas vamos voltar aqui. O Fausto Augusto Júnior, que vai falar hoje a respeito da proposta de reforma tributária. Nós temos aí a declaração do presidente da Comissão Mista de Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, e o relator deputado Aguinaldo Ribeiro, que prevê mais 3 semanas de debates até a apresentação do relatório. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a gente observava aqui, estava lendo a matéria a respeito justamente dessas declarações do presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária e do relator, que foram dadas num debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Na verdade, as duas entidades promoveram ali uma discussão a respeito da reforma tributária. Agora a gente espera também que o presidente e o relator da comissão façam debates também com outras entidades, inclusive que tratam a questão tributária há muito tempo, além de movimentos que representem os trabalhadores, as entidades sindicais, que seja um debate amplo e aberto. Mas o que pode se esperar aí dessa discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados? Bem, Glauco, a gente tem hoje 3 propostas rodando de maneira diferente, em lugares diferentes, né, do ponto de vista da reforma tributária. A gente tem a proposta que o governo encaminhou, que na verdade basicamente ele encaminhou uma alteração vinculada a contribuição a COFINS e a chamada criação aí tal da contribuição de bens e serviços. Ele iniciou o processo, ainda vai caminhar por um conjunto de novas propostas que até agora o governo não indicou quando vai enviar. Temos uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados, mais abrangente, e uma outra que tramita no Senado. A comissão mista, teoricamente, deveria apresentar uma proposta unificada e que, de alguma forma, encaminhasse pelo menos uma PEC, né? Essa é a sinalização que até o final do mês, começo do mês que vem, a comissão mista indique uma PEC para tramitar pelas casas legislativas, avançando a discussão da reforma tributária. Agora, é fundamental que a comissão mista e as diversas lideranças do Congresso Nacional que estão debatendo a reforma tributária chamem para conversar tanto trabalhadores quanto consumidores, porque de alguma forma o conjunto da sociedade está interessado nessa questão. Não é uma questão definida e debatida somente pelos grupos empresariais, muito pelo contrário. Há muitos interesses diversos, em especial porque na questão da reforma tributária a gente discute de fato quem paga a conta do Estado no Brasil. Em especial no momento como que nós estamos vivendo, ou seja, no momento de pandemia, no momento de queda muito brusca da economia e, consequentemente, da arrecadação, é bastante complicado, porque esse debate, de alguma forma, vai pedir para o ano que vem algumas medidas que, de alguma forma, vai incidir sobre mais tributação, seja sobre uma base, seja sobre outra. E é fundamental a gente discutir, então, quem vai pagar essa conta. Há uma proposta do atual governo de distribuir essa conta para o conjunto da sociedade, em especial para os mais pobres, porque a proposta da CPMF, ou da chamada nova CPMF, ela atinge ela atinge o consumo e, inevitavelmente, assim, atinge de maneira mais desigual e mais proporcional em relação à renda os trabalhadores que têm menor remuneração. E é uma proposta já há algum tempo colocada na Câmara, já há algum tempo debatida na sociedade, que quem tem que pagar essa conta são os mais ricos, são aqueles que, inclusive, durante a pandemia, lucraram, né? E lucraram não pouco, lucraram bastante. Acho que esse é um debate bastante importante e é que é fundamental que a sociedade se coloque aí em debate. Na outra ponta, é bom lembrar que chegou na semana passada pela mão do governo a discussão da reforma administrativa e que deve, de alguma forma,
conduzir ali parte das discussões da Câmara, deixando a dúvida em que momento, de fato, a reforma tributária vai ser discutida. Acho que essa é uma questão posta para a gente também, uma vez que esse é um ano eleitoral. Ano eleitoral, a gente sabe que o Congresso tem um ritmo diferente. A partir do final de setembro, muito provavelmente, a gente vai ver os trabalhos do Congresso com um ritmo bastante desacelerado, voltando só no final do ano, normalmente para discutir o orçamento de 2021. Creio que esse é um debate que está posto, mas é bom também discutir um pouco como é que essas reformas, Glauco, elas estão todas unificadas. Eu queria chamar a atenção que a reforma administrativa, de certo modo, ela dialoga com a reforma tributária do governo, em especial porque ambas, em algum sentido, promove uma discussão de um novo Estado, uma discussão de desconstrução do Estado que foi definido na Constituição de 88, propondo uma nova alteração. E é bem interessante a gente olhar porque será que o mercado financeiro, os mesmos que foram conversar ali, né, nesse relato em relação à comissão mista, o tempo todo pressiona e diz que o Brasil vai crescer mais ou o Brasil vai crescer menos de acordo com essas reformas, se essas reformas passarem. É bom lembrar que do conjunto das reformas, das 4 grandes reformas, 2 grandes reformas já passaram desde de 2016, que foi a reforma trabalhista de 2017, a reforma previdenciária de 2019 e até agora esse dito crescimento nunca chega. Eu acho que esse é um debate fundamental que a gente precisa fazer com a sociedade, porque estão desmontando o Estado brasileiro como a gente conhece e em nome de algo que nunca chega, em nome de um futuro que nunca se coloca, que é o crescimento econômico, que é o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. As reformas feitas até agora não trouxeram crescimento, não trouxeram também a prometida criação de empregos, e essas 2 reformas que você mencionou que elas se relacionam, Fausto, na verdade garantem também uma não discussão a respeito de outro fato importante, que é a lei do teto, porque mesmo que a gente tivesse uma reforma administrativa que fosse mais justa do ponto de vista da distribuição, né, do ponto de vista fiscal, ainda assim teremos limitação na aplicação de recursos que pudessem vir a mais aí em termos de receita por conta da lei do teto. Então a gente tem algumas discussões sendo feitas no âmbito da reforma, entre aspas, do Estado, e outras não discussões, né, que seriam muito importantes para o Brasil, como essa da lei do teto, Fausto. Sim, e aproveitam a pandemia para empurrar basicamente a propostas que eles gostariam de ver implementadas. A lei do teto foi implementada com a primeira grande medida do governo Temer, após o impeachment da presidente Dilma. Ele impôs ali um conjunto de congelamentos de congelamentos de gasto. Ele, de certo modo, travou a possibilidade de expansão dos direitos sociais no Brasil, e agora a grande discussão é como é que vão, de alguma forma, além já do travamento de 20 anos, como é que eles vão reorganizar esse Estado. O que foi ali com a lei do teto é uma espécie de um congelamento temporário, e esse congelamento temporário, de certo modo, empurra e obriga as reformas que vieram em sequência. Primeiro vem a reforma, lembrando, reforma trabalhista, depois reforma previdenciária e agora reforma tributária e administrativa. É fundamental a gente debater com o conjunto da sociedade, afinal de contas, que Estado nós queremos, qual o papel do Estado que vai se colocar e como ele deveria se organizar. Como esse debate não se coloca, esse debate normalmente se restringe ao mercado e aos grupos empresariais, o que a gente está vendo é, de um lado, uma redução do Estado como a gente conhece, em especial aquele que é capaz de levar saúde, educação, assistência social e qualidade de vida para a população brasileira, em nome de um outro Estado basicamente vinculado ao mercado e que deve contribuir para o tal crescimento e liberdade de mercado. Eu acho que esse é um debate fundamental que precisa fazer. No caso da reforma administrativa, chama a atenção, Glauco, a introdução dentro dos princípios da administração pública a ideia de que o Estado deveria ser subsidiário, ou seja, o Estado não é proponente, o Estado não é indutor, o Estado é subsidiário ao setor privado. Ou seja, esta alteração, que parece uma alteração simples, a alteração de uma simples palavra que se introduz dentro da Constituição, altera todo o sentido
da construção do que foi feito a partir do artigo 3º e a partir do artigo 6º da Constituição, de expansão dos direitos sociais. Ou seja, não caberia mais ao Estado, enquanto a gente conhece, ser o provedor desses direitos, mas simplesmente aquele que vai ditar, aquele que vai simplesmente complementar um papel que seria do setor privado. Nós estamos no meio de uma enorme disputa sobre quem vai de fato se apropriar do fundo público e quem de fato vai pagar as contas efetivas aí do Estado. E com isso a gente vai desmontando uma Constituição que foi constituída ali no final da ditadura, a partir das grandes lutas sociais, e que colocou de alguma forma os direitos sociais no centro da sua razão de existir. É fundamental então que a sociedade compreenda que essas reformas não são simplesmente reformas do ponto de vista, porque reforma a gente sempre fala, reforma quando a gente faz a reforma na nossa casa, para que a nossa casa fique melhor, para que ela fique mais aconchegante. Mas o que nós estamos vendo de verdade é uma desconstrução do que foi definido do pacto que organizou a Constituição de 88. Eu insisto, chama bastante atenção porque o mercado quer tanto reformas que na prática, depois de implementada, em nada melhoram a vida do povo, na verdade, na sua grande maioria, prejudicam e retiram direitos. Eu acho que esse debate precisa ser aberto, os parlamentares precisam abrir os espaços e os canais de discussão para além do empresariado, para além do poder econômico, porque o poder econômico, a gente sabe o que ele busca ampliação dos seus lucros, ampliação dos seus dividendos, independente das consequências que vai ter com relação tanto à sociedade em geral, à desigualdade, o desenvolvimento social e o meio ambiente. Agora nós temos uma outra discussão também, que é o fim da desoneração da folha. A desoneração que termina no final desse ano, o Congresso prorrogou a medida até o final do ano que vem, mas o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando. Não se sabe ainda se esse veto vai à votação ou não. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, a reoneração pode acabar eliminando 97 mil postos de trabalho até 2025. Como que você vê essa questão, Fausto? Bem, essas discussões estão vinculadas, né, Glauco? Assim, nós estamos no meio da pandemia, nós estamos no meio de uma crise econômica e é óbvio que reonerar setores agora não vai ajudar em nada. Na verdade, a gente precisa fazer uma boa discussão sobre o que é a desoneração. E isso coloca para a gente como que o debate da reforma tributária é importante. Afinal de contas, quem tem que pagar imposto, quem não paga imposto, por que tem desoneração, por que não tem desoneração, de certo modo, tudo isso faz parte do debate da reforma tributária. Este debate, inclusive, deveria aguardar ali o fim da pandemia, aguardar minimamente o controle da pandemia, para que a gente pudesse fazer um debate amplo na sociedade. É prematuro falar que você tem que tirar ou colocar incentivos desse setor ou daquele setor, uma vez que a economia está rodando assim. Você tem que caminhar agora para superar a crise da pandemia e a partir do momento que você supera a crise da pandemia, você reabre esses debates. É fundamental que a gente não seja pressionado pela crise da pandemia para fazer a discussão em relação aí a uma mudança de fato do que a gente entende da organização da sociedade, da organização do Estado brasileiro. No caso das exonerações, esta é uma política que vem sendo utilizada desde o começo da Nova República, ali desde a década de 80, como mecanismo de alguma forma compensar ali o ciclo econômico. Como isso vai se dar daqui para frente, eu acho que é um debate importante que tem que se fazer. É razoável imaginar que isso fique para depois, e depois você de alguma forma coloque essa discussão no bojo da reforma tributária. Neste momento, o fundamental é nós abrirmos a discussão sobre o pagamento ou sobre a criação de algum imposto, nem que seja temporário, sobre as grandes fortunas e sobre as super rendas, né, as grandes rendas, porque neste momento o Estado vai precisar sim de recurso para impulsionar a economia, para minimamente atenuar as consequências da pandemia que a gente sabe que está chegando ao conjunto da sociedade brasileira, e de alguma forma alguém vai ter que pagar essa conta. A pergunta é por que novamente quem vai pagar essa conta são os mais pobres e não os mais ricos. Eu acho que a gente tem que abrir sim uma discussão do ponto de vista emergencial, do ponto de vista de como nós vamos lidar com isso ao longo desse segundo semestre, principalmente ao longo de 2021, mas não do ponto de vista necessariamente estrutural, como muitos defendem. Então, o ideal agora vamos arrumar as contas, essas contas precisam vir de alguma forma
com arrecadação que tenha como origem os super ricos, e a partir disso, a gente tem tempo e tranquilidade para fazer o debate de uma reforma tributária que melhore a regressividade do atual sistema e que, de alguma forma, lá na frente, a gente tenha um sistema que, primeiro, onere os mais ricos, desonere os mais pobres, e aqueles que têm mais condição de pagar, aqueles que têm mais condição de financiar o Estado, de alguma forma financie, ao invés do que nós vemos hoje, que, de certo modo, são os assalariados que mantêm o conjunto da sociedade e os fundos públicos funcionando. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.